eu experimentei alguma coisa muito interessante na minha vida. Permitam-me contar minha história para vocês. Eu sempre detestei crente. Aliás, este era o termo que lá na minha região a gente sempre usava para cristão. Eu nunca chamei cristão de cristão, eu sempre chamei cristão de crente. Para mim era tudo crente. E eu cresci sob uma influência de que eram tremendamente tolos todas as pessoas que andavam com Bíblia debaixo do braço e frequentavam algum tipo de igreja evangélica e tinha que se submeter a algum tipo de vestimenta, tinha que evitar alguns tipos de lugares e alguns tipos de bebidas. Eu sempre fui avesso a isso daí. Crente para mim era alvo de chacota. Crente para mim era motivo de desprezo. Eu tinha muitos amigos, mas quando sabia que alguém era crente, então eu não queria me relacionar com essa pessoa. E se por acaso, por cargas d'água da vida, eu tivesse que me relacionar com essa pessoa, era somente para infernizar a vida dessa pessoa. Eu já não prestei. E sabe de uma coisa? Nesta mesma época em que nutria este conceito, a minha mãe pertencia a um centro espírita. Para dizer de uma maneira mais clara, a minha mãe era macumbeira. E para infelicidade da família, todo fim de semana ela agarrava o moleque chamado Eduardo Batista da Silva, esse que vos fala, e o conduzia ao centro espírita todo fim de semana. Eu chegava ali na sexta-feira à noite, tinha festa no sábado à noite e tinha atividades religiosas também nos domingos. Coisas absurdas nós contemplávamos ali. Manifestações demoníacas ocorriam naquele lugar. E eu ficava num canto, abaixado, escondido, enquanto pessoas atravessavam um pulso com punhal, enquanto gente se cortava sem sentir dor, enquanto gente abria a mão, punha pólvora dentro, explodia tudo e nada acontecia. Coisas loucas. E eu ficava ali assistindo aquele cine de terror. Este era o programa que todo fim de semana minha mãe me obrigava a fazer. Me arrastava com os meus 10, 11 anos de idade para assistir e participar disso daí. E eu ficava só de longe observando enquanto minha mãe participava ativamente dessas cerimônias religiosas. Aversão a crente, frequentando assiduamente o espiritismo e estava crescendo assim. Um dia, um amigo meu, crente, tenta se aproximar de mim e, obviamente, eu tento me afastar dele. Só que ele tocou num ponto onde era o meu ponto fraco. Eu disse para vocês que o meu sonho quando criança era ser um militar. E ele virou para mim e disse assim, escuta, você não quer participar de escoteiro? Escoteiro, o que é isso? Escoteiro é um negócio que a gente coloca uniforme bacana, na época ainda era coturno, há muito tempo atrás, e a gente põe um coturno e tal, aquela roupa maneira, põe um cap, lá a gente pode usar uma boina preta com um símbolo bacana, e eu comecei a encher os meus olhos. E eu comecei, irmãos, a desejar. E eu falei assim, escuta, mas isso aí, marcha, ordem unida, essas coisas todas bacana, 7 de setembro desfila, e ele disse, sim, tudo isso. E onde é que isso funciona? Como é que é o nome disso daí? Ele falou assim para mim, o nome disso se chama desbravador. Mas eu falei assim para ele, ué, mas é desbravador ou é escoteiro? Não, desbravador é um outro nome que a gente dá. E você vai gostar, tem tudo a ver. Aí quando você for um militar, você já vai saber marchar, você vai ter noção de disciplina. Aí você já vai entrar com vantagem na frente de todo mundo. Eu falei para ele, opa, então isso daí é para mim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa a ver com crente? E ele disse, claro que não, rapaz. Não tem nada a ver com igreja. Você está falando sério? Estou falando sério. Então está bom. Quando é a reunião? Ele, domingo de manhã. E eu fui então pela primeira vez, olha, eu não tenho roupa para ir, como é que eu faço para ir? Pode ir de chinelo, uma bermuda mesmo, uma calça comprida, seja o que for. Pode ir, vai com roupa para ralar, meu irmão, que nós vamos ralar. Vai ser fera, vai ser demais. E eu, tudo bem. Pedi permissão à minha mãe, expliquei do que se tratava e ela disse, então vai, filho. Fui então para a primeira reunião do Clube de Bravadores, me assentei, a primeira coisa que acontece na reunião, alguém abre a Bíblia e fala assim, vamos fazer uma meditação e uma oração. E eu arregalei os olhos para o meu colega e falei assim, você está louco? Ele falou assim, não, isso aí é só um pouquinho, depois você vai ver como é que vai ficar bom. E, irmãos, naquele dia foi treinamento, ordem unida, marcha para cá, marcha para lá, depois um esporte bacana, e muita menininha bonita no clube. Eu falei assim, aqui é bênção.
E sabe, queridos, gostei do ambiente, fui bem tratado. E diante daquelas circunstâncias, o tempo foi passando, até que um dia o diretor do clube falou assim: olha, nós vamos ter que fazer uma reunião muito especial neste fim de semana. E esta reunião super especial vai acontecer num sábado pela manhã. Então, vocês têm que estar aqui sábado pela manhã. Eu virei e falei assim: sábado de manhã, reunião? Vai ser uma reunião especial. Mas aí, pode vir assim, da mesma coisa, de qualquer jeito? De qualquer jeito, podem vir. E eu, sábado de manhã, levanto. A reunião era às 9 horas, segundo o cidadão, e eu começo a me dirigir para a Igreja Adventista, na rua 29 de março, número 2, se não me falha a memória, em Jardim Paraíso, São João de Meriti. Vai eu de chinela havaiana, calça jeans surrada para ralação e uma camiseta velha, aliás, não tinha muitas novas, e estava indo para a Igreja Adventista no sábado de manhã, mas para a reunião dos militares. Quando dobrei a esquina e a igreja fica exatamente ali, quando virei à minha direita, você lembra, pastor, onde é a igreja? Exatamente na esquina. No portão da igreja, um monte de pessoas de terno e gravata. Eu olhei assim e disse: sujou. E fui me aproximando, e quando eu dei uma olhadinha assim, já ia virando as costas e indo embora, alguém me segurou. Ei, tudo bem? Tudo bem. Pode me soltar? Não, você não ia entrar na igreja? Eu ia, mas não vou mais. Eu vou para casa. Mas por que você vai para casa? Não, porque disseram que tem uma reunião de bravadores, o que eu estou vendo aqui é um monte de crente reunido. O cara falou assim: não, fica aqui, os bravadores estão lá atrás, eu te levo até lá atrás. Não, mas olha como é que eu estou. Ele: não tem problema nenhum, pode vir do jeito que você está. E ele me agarrou pelo braço e foi me arrastando. Eu estou puxando, ele está me arrastando, eu estou puxando, ele está me arrastando. Quando ele me soltou, eu já estava sentado na sala dos juvenis, cheio de vergonha, que todo mundo estava bem vestidinho, e eu de chinela havaiana e calça jeans, meu irmão. Mas, queridos, eu fui tão bem tratado, que eu esqueci de que estava de chinelo. Eu nunca fui tão bem tratado em toda a minha vida. E tinha um monte de gatinha na igreja. Sabe que esse negócio de crente não é tão ruim? E eu fiquei ali assistindo lição, e desde então, queridos, nunca mais deixei de ir no sábado pela manhã na igreja. Comecei a frequentar, a me enturmar e tudo mais. Não é legal? Meu colega dizia: é legal, bacana, muito legal. E comecei agora a viver um conflito, porque na sexta noite minha mãe me arrastava para aquela cerimônia louca e no sábado de manhã eu estava na igreja. E o conflito começou. Isso eu tinha 12 anos de idade. Até que eu virei para minha mãe e disse assim: mãe, eu não vou mais com você para o centro espírita. Você não tem que querer, na sua vida mando eu. Olha, me desculpa, mas eu não vou mais com você, não. E a gente começou a viver um conflito dentro de casa. Minha mãe começou a me perseguir. Eu fiquei 2 anos dentro dessa situação difícil, até que aos 14 anos eu virei para minha mãe e disse assim: mãe, chega, eu vou me batizar na igreja adventista. E ela virou para mim e disse assim: não vai não. Se você se batizar na igreja, eu expulso você de casa. Você está entendendo? Aliás, a partir de hoje, você não coloca mais os teus pés na igreja. Nunca mais quero ouvir você falar de igreja. Chega, acabou. Eu fiquei constrangido diante daquela situação e eu falei assim para ela: posso ir então o meu último sábado então? Posso? Me dirigi para a igreja naquele que seria o meu último sábado. Irmãos, eu cheguei lá arrasado. Já havia feito amizade, já havia feito o ambiente, o preconceito já havia caído por terra, tudo agora era diferente, era bom para mim. E comecei a olhar os meus amigos em tom de despedida, e eles me abraçavam: e aí, tudo bem? E eu mal, não falava nada, acostumado a brincar, a sorrir. Naquele dia eu estava mal. A professora dos juvenis fechou a lição, interrompeu o estudo da lição e fez uma coisa que nunca me esqueci. Parou o estudo para perguntar como eu estava. Ela estava dizendo para mim, em outras palavras, que mais importante do que o assunto da lição era o meu bem-estar. E ela disse para mim assim: o que está acontecendo com você? E me lembro como se fosse hoje a professora Ana me questionando:
Eu disse para ela o que estava acontecendo. Olha, hoje é o último dia que eu venho à igreja. Não volto mais aqui. Está acontecendo isso. E ela deu um sorriso e disse assim para mim: você gosta da igreja? Eu disse sim. Você quer ser membro da igreja? Eu disse sim. Se você quiser, você pode morar na minha casa. E eu arregalei os olhos. Sério? E olha, ponho você para estudar na escola adventista. Sério? De repente o sorriso brotou nos lábios novamente, a alegria voltou, a tristeza se dissipou, voltamos a estudar a lição e agora eu estou feliz, e agora acaba o culto e agora eu volto para casa, falando grosso e pisando firme. Quero ver o que a dona Maria vai falar. Cheguei, irmão, cheio de razão em casa, empurrei o portão, entrei, e aí, dona Maria? Fala, mãe. Pois não, filho. Despediu de todo mundo? Eu, claro que não. Porque não vou sair da igreja, vou me batizar, eu mando você embora. Mando então que eu tenho casa para morar, tenho escola para estudar e eu vou ser adventista. E quando ela percebeu, irmãos, a minha ousadia, eu disse: não, filho, a mãe estava brincando com você, filho. Mãe ama você, quer você perto você é filhinho da mamãe. E aí minha mãe resolveu as coisas e eu fui batizado aos 14 anos de idade. Só que no dia em que me batizei, não havia nenhum membro de minha família assistindo. Eu chorava como uma criança dentro do tanque batismal, vestido com o uniforme dos desbravadores, sem apoio nenhum da família. Estava me sentindo sozinho e quando eu era cumprimentado pelos irmãos da igreja ao término do culto, uma irmã chamada irmã Margarida me abraçou, chorando também, e disse assim: nós somos a tua família. É daqui para o céu. E sabe, irmãos, o meu coração se confortou naquele dia. Mas a história não termina aqui.